Olá a todos, vamos começar mais uma videoaula sobre o estruturalismo americano. Até agora nós já vimos o que são constituintes linguísticos, como nós identificamos estes constituintes através dos testes, como nós representamos os constituintes linguísticos e agora vamos observar como os linguistas analisavam os constituintes imediatos. Bem, quem desenvolveu esse método de descrição das línguas foi o estudioso Leonard Bloomfield, que nós já conhecemos também. Então, o método de descrição partia das unidades mínimas da língua, ou seja, o método consistia em segmentar os enunciados em unidades menores, os constituintes imediatos, até encontrar as unidades mínimas que estruturam a língua, ou seja, o fonema. Então, nós vamos perceber como acontecia esse método de análise das línguas através de um exemplo tirado da análise da língua chavante. Vamos ao exemplo. Bom, nós percebemos que nós temos 6 frases em língua chavante e o método de análise consistia em perceber o que as diversas frases tinham em comum e, a partir desses elementos em comum, tentar extrair o significado e, a partir daí, perceber qual era a estrutura desse item linguístico. Nós percebemos aqui, nessas 6 frases, que existe um elemento que se repete. Bem, vocês devem ter observado que o elemento que se repete é o ADZO, que na verdade é uma palavra da língua chavante. Então, a partir do momento que os linguistas observavam um item linguístico que se repetia, eles partiam para a tradução dessas frases. Então, a primeira frase significa eu bato em você. A segunda frase significa eu bato nele, que seria para a gente eu bato nele. A terceira frase significa você bate em mim. A quarta frase, você bate nele. A quinta frase, ele bate em mim. A sexta frase, ele bate em você. Então, a partir das traduções dessas 6 frases, a gente percebe que existe um item linguístico também que se repete. Vocês devem ter percebido que o item linguístico que se percebe, que se repete, é o verbo bater. Logo, os linguistas chegaram à conclusão de que o item linguístico formado pelas letras ADZO significa que é uma representação do verbo bater, ok? Então, a gente percebe que existe uma estrutura que o linguista vai decompondo e, a partir da tradução, ele vai percebendo como é formada a estrutura da língua chavante. Vamos continuar. A gente vai pegar agora mais 2 frases que têm mais 2 elementos em comum. Vamos lá. A gente tem o item formado pelas letras AHA nas 2 sentenças. E a tradução dessas 2 sentenças, da primeira é você bate em mim e da segunda é você bate nele. A gente já sabe que bater não pode ser, porque já traduzimos, já ficamos sabendo que o verbo bater está representado pelo item linguístico formado pelas letras ADZO, então não pode ser. A gente percebe que o que tem em comum, além do verbo bater, é o item linguístico você, ou seja, é o pronome. Então, a gente percebe que o AHA, na verdade,
é o pronome, significa o pronome você. Continuando a análise, a gente percebe que o que tem de diferente na sentença em língua chavante, na primeira sentença em língua chavante, na segunda sentença em língua chavante, é esse I, que está localizado antes do verbo ADZO. Então, por dedução lógica, esse item significa mim na primeira frase e significa nele na segunda frase. Percebemos que na primeira sentença, esse I significa que é um morfema, né? É uma unidade mínima de sentido, que na segunda sentença em língua chavante não aparece, ou seja, é considerado morfema zero. Então, o morfema da primeira sentença significa que está relacionado à primeira pessoa, e o morfema zero, que é o que não aparece na segunda sentença, está relacionado à terceira pessoa. Então, vocês conseguiram perceber como a análise da estrutura das sentenças era feita a partir da segmentação dessa mesma sentença? Ou seja, os linguistas partem da frase, vão segmentando em unidades menores, cada vez menores, até chegar à unidade mínima. A unidade mínima que é chamada de fonema. Então, a estrutura da língua é observada e descrita a partir da segmentação dos itens que formam a frase. Então, a partir desse conhecimento da análise das línguas, em particular da língua chavante, espero que tenha ficado claro como os linguistas descreviam as línguas indígenas fundamentados no estruturalismo. Obrigada a todos.